Olá, sou Gabriela Nogueira Casal e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, introduzindo os 7 sacramentos da Igreja e falando sobre os sacramentos da iniciação do batismo e da confirmação. Então vamos fazer a nossa oração para invocar o Espírito Santo para que nos inspire. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então vamos começar explicando a lógica que une os sacramentos. Os sacramentos são todos um encontro com Cristo, que no fundo é o sacramento original. Então, há sacramentos da iniciação que introduzem na fé, que são o batismo, a confirmação e a Eucaristia, aos sacramentos da cura, que são a reconciliação e a unção dos enfermos, e há sacramentos da comunhão e do envio, que são o matrimônio e a ordem. Então, o batismo, ele nos une a Cristo. A confirmação concede-nos o seu Espírito. A Eucaristia liga-nos a Ele. A reconciliação reconcilia-nos com Cristo. Pela unção dos enfermos, Cristo cura, fortalece e consola. No sacramento do matrimônio, Cristo promete o seu amor no nosso amor e a sua fidelidade na nossa fidelidade. E pelo sacramento da ordem, os sacerdotes podem perdoar pecados e celebrar a Santa Missa. Então, os sacramentos da iniciação, Os 2 iniciais são o batismo e a confirmação, dos quais nós falaremos hoje. Depois, na outra aula, falaremos sobre a Eucaristia. Então, o que é o batismo? O batismo é um caminho do reino da morte para a vida. A porta da igreja e o começo de uma comunhão duradoura com Deus. Então, o batismo é o sacramento fundamental e a condição prévia para todos os outros sacramentos. Ele liga-nos a Jesus Cristo, insere-nos na sua morte redentora na cruz, nos liberta do poder do pecado e nos faz ressuscitar com Ele para uma vida interminável, para a vida eterna. Visto que o batismo é uma aliança com Deus, o batizando, ou os pais, no batismo da criança, devem aceitá-lo na liberdade. Então, ninguém pode batizar a criança sem consentimento dos pais. E como é celebrado o batismo? Os sacramentos, eles são compostos, a celebração deles é composta de 2 partes. Uma parte é a matéria e a forma, e outra parte as palavras ou fórmulas. Então, a matéria e forma são os sinais sensíveis, visíveis do sacramento. E as palavras ou fórmulas são o que dão significado à matéria e realizam a graça sacramental. Então, nós vamos falar sobre cada um deles em cada sacramento. Então, a matéria ou a forma clássica da celebração batismal é a tripla submersão do batizando na água.
Muitas vezes, a água é derramada 3 vezes sobre a cabeça do batizando. O ministro do batismo diz as palavras, e essa é a fórmula, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a água, ela simboliza a purificação e a vida nova. É a vida nova em Cristo. E isso torna-se claro nos ritos explicativos da unção, né? Que é quando o padre passa o óleo na criança ou no batizando, né? No catecúmeno. E essa unção, ela significa a fortificação para a luta com o pecado. E o outro rito é a veste branca, né, que o batizando usa, então, que representa o revestimento em Cristo, a pureza, e quando acendem a vela batismal, que representa a luz de Cristo, né, que guia o batizado e deve ser luz no mundo. E quem pode ser batizado e o que é exigido de um candidato ao batismo? Pode ser batizada qualquer pessoa que ainda não é batizada. A única predisposição para o batismo é a fé, que deve ser publicamente confessada na ocasião do batismo. Então, uma pessoa que se volta para o cristianismo não muda apenas a visão do mundo. Ela percorre um caminho de aprendizagem, que é o catecumenato, no qual, pela conversão pessoal e, sobretudo, pelo dom do batismo, ela se torna uma pessoa nova. Então, a partir do momento que a pessoa é batizada, ela é um membro vivo no corpo de Cristo. Para o batismo de adultos, o candidato ele passa pelo catecumenato, que é uma preparação com algumas fases, em que, inicialmente, os candidatos são instruídos na doutrina da fé, tem as aulas de doutrina, e gradualmente eles são inseridos nas celebrações litúrgicas, até terem finalmente a permissão de participar na Eucaristia, tendo o acompanhamento de pessoas, né, e algumas conversas com o sacerdote, um sacerdote que o acompanha, para ver se realmente ele está buscando viver essa fé que ele está aprendendo. E por que a igreja conserva a prática do batismo das crianças? Então, a igreja conserva desde tempos antigos o batismo das crianças. E existe uma razão para isso. Antes de nos termos decidido por Deus, já Deus se tinha decidido por nós. O batismo é, portanto, uma graça, um imerecido dom de Deus que nos acolhe incondicionalmente. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Os pais crentes que desejam o melhor para o seu filho, desejam para ele também o batismo, em que a criança é retirada do influxo do pecado original e do poder da morte. Pelo batismo, nós fomos sepultados com ele, com Cristo, na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, por meio da glória do Pai, assim também possamos caminhar numa vida nova. No Evangelho de João, Cristo fala: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o batismo das crianças pressupõe que os pais cristãos
introduzam o batizando na fé. É injusto negar o batismo à criança por causa de uma liberalidade mal entendida. Assim como não se pode negar o amor a uma criança com a justificação de que ela própria mais tarde se decidirá ou não pelo amor, também seria injusto que os pais crentes negassem ao filho a graça de Deus no batismo. Assim como cada pessoa nasce com a capacidade de falar, embora tenha de aprender a língua, também cada pessoa nasce com a capacidade de querer, embora tenha de conhecer a fé. Segundo Bento XVI, o dom recebido pelos recém-nascidos deve ser por eles acolhido de modo livre e responsável quando se tornarem adultos. Em seguida, este processo de amadurecimento os levará a receber o sacramento da crisma ou da confirmação, que precisamente confirmará o batismo e conferirá a cada um o selo do Espírito Santo. Então, é por isso que não se deve deixar a criança escolher. Depois, ela deve amadurecer na fé, através do sacramento da confirmação. E quem pode batizar? Quem preside normalmente uma celebração batismal é o bispo ou um presbítero ou um diácono. Então, pode ser o bispo, o padre ou um diácono. Em caso de emergência, qualquer cristão ou mesmo qualquer pessoa, mesmo não cristã, pode batizar, derramando água sobre a cabeça do batizando e dizendo a fórmula batismal. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo ele é tão importante que até uma pessoa que não é cristã pode ser o seu ministro. Ela apenas tem de ter a intenção de fazer o que a igreja faz quando batiza. E, por acaso, o batismo é o único caminho para a salvação? Para todos que acolheram o Evangelho e ouviram que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, o batismo é o único caminho para Deus e para a salvação. É verdade que Cristo morreu por toda a humanidade, portanto, também encontram a salvação as pessoas que, embora não tenham tido oportunidade de conhecer Cristo e a fé, procuram Deus de coração sincero e orientam uma vida segundo a sua consciência. Trata-se do batismo de desejo. Então, Deus ligou a salvação aos sacramentos. Por isso, a igreja tem de os oferecer a todos incansavelmente. Desistir da missão seria uma traição ao mandamento de Deus. Deus, no entanto, não está ligado aos seus sacramentos. Quando a igreja, por culpa própria ou por outras razões, não cumpre a sua missão ou vê os seus trabalhos gorados, o próprio Deus abre outros caminhos para a salvação em Cristo. No batismo, tornamo-nos membros do corpo de Cristo, irmãs e irmãos no nosso Redentor e filhos de Deus. Somos libertados do pecado, arrebatados da morte e destinados a uma vida na alegria dos redimidos. Então, ser batizado significa a minha história de vida pessoal mergulha na corrente do amor de Deus. A nossa vida pertence a Cristo, não a nós mesmos. Então, acompanhados por Ele, aliás, acolhidos por Ele, no seu amor, libertamo-nos do medo. Ele nos envolve, nos leva aonde quer que formos. Ele que é a própria vida. Então, sou chamado a fazer ou ser algo para o qual mais ninguém é chamado. No plano de Deus e nesta terra de Deus, ocupa um espaço que mais ninguém pode ocupar. Seja eu rico ou pobre, desprezado ou honrado pelos outros, Deus me conhece e me chama pelo meu nome. E é isso que acontece quando somos batizados.
E através do nome que adquirimos no batismo, Deus nos diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, no batismo, o ser humano não se dissolve numa divindade anônima, mas é precisamente confirmado na sua individualidade. Ser batizado com o nome significa: Deus conhece-me, Ele aceita-me como sou e acolhe-me para sempre na minha inconfundível unicidade. E para finalizar, eu queria falar um pouco sobre a escolha dos padrinhos, né? Bom, os padrinhos são... Essa escolha deve ser feita com bastante cuidado, né? De preferência, pessoas próximas da criança, né? E a gente tem que pensar que os padrinhos são aquelas pessoas que vão acompanhar e podem até opinar e nos ajudar a criar nossos filhos na fé, né? Ajudar a criar o nosso filho crescendo na fé. Então, eles precisam ser pessoas que entendam, né, a fé católica e que sigam nessa fé, que busquem, lutem por seguir nessa fé católica. Então, é muito importante que sejam exemplos para essa criança e que sejam pessoas próximas que possam acompanhá-la também, né, ao longo dessa vida de fé. Se há algum bom compromisso para os padrinhos, é que rezem por essa criança diariamente, né? E muitas vezes, quando a gente chama alguém para ser padrinho, madrinha do nosso filho, a gente também vai estar ajudando essa pessoa a se aproximar de Deus, quando a gente explica a importância desse compromisso, né? Então, terminamos por aqui a aula sobre o batismo.